Aleluia. Isaías capítulo 1, querido. Versículo de número 11 diz assim: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais cevados. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes à minha presença, quem requereu isto das vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não continueis trazer ofertas vãs. O incenso é para mim uma abominação, e também as luas novas, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos, sim. Quando multiplicai as vossas orações, já não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde, então, e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a lã, ou como a neve. Ainda que sejam vermelhos como os carmesins, se tornarão branco como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Irmãos, eu nunca estive tão entusiasmado na nossa nação por um avivamento. Nunca. Diante de Deus. Agora, se nós não tivermos uma consciência da presença, nós nunca teremos uma conduta de santificação. E talvez antes de a gente ter uma expectativa de avivamento, nós precisamos ter uma consciência do pecado. Porque senão não adianta orar por avivamento, se eu não tenho uma consciência do pecado. Deus me chamou, Deus te chamou esses dias como remidores, não foi como pregadores. Não adianta só pregar aquilo que não vai remir. Eu estava em abril do ano passado, eu estava na selva peruana. Nós temos um projeto lá na selva do Peru, temos um barco lá, nossa equipe está lá. E eu estava nessa viagem, e no meio dessa viagem começou a me dar uma dor no ombro muito grande, que eu não conseguia fechar os dedos de tanta dor. E depois eu soube que era uma tendinite causada pelo microfone, esse negócio pesado na mão o dia inteiro. Eu já comprei aquele da Madonna, mas eu não... É difícil de se adaptar, irmão. A mão, a gente não sabe o que faz com a mão. Amém? E eu estava na selva do Peru, a gente ainda tinha 5 dias de expedição, e o pessoal dizendo: pastor, vamos voltar? Eu digo: gente, só falta 5 dias, não adianta voltar, o nosso voo é para tal dia. Se a gente for mudar o voo de tantas pessoas, não vai dar certo. E aí o que a gente fez? Eu tomei analgésico, fiquei lá 5 dias tomando analgésico para dormir. Quando eu cheguei, fui procurar um ortopedista, e ele me examinou, um médico amigo me examinou, e disse: Luiz, você está com uma tendinite que atacou a sua cervical também. Os seus movimentos, você não para quieto, sua postura toda hora se mexendo. Eu digo: esse sou eu. Ele disse: pois é, eu vou ter que fazer uma osteopatia, uma fisioterapia, e vou te dar 3 injeções para dor. Uma hoje, uma amanhã, uma depois de amanhã. Eu disse: vou tomar uma já? Ele disse: vai. Eu disse: ainda bem que estou com muita dor. E aí eu já estava tirando a camisa para tomar a injeção. Ele disse: não, tire a calça. Eu disse: não, mas está doendo aqui, ó. Ele disse: não, você vai tomar a injeção aqui, ó. E aí eu baixei as calças, segurei na mesinha. Então veio em mim a palavra do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas em mim a palavra do Senhor vem sempre num momento muito difícil.
Sempre que eu estou passando uma situação difícil, eu recebo uma revelação. Então quando vem uma situação difícil, eu já até acostumo, eu digo, Deus vai falar alguma coisa comigo nisso. Só que quando Deus fala comigo, eu começo a chorar. E agora, eu estou com a calça baixa, o cara com a injeção na mão, e eu, aleluia. Ele disse, calma, Luiz, isso aqui não dói nada. Eu disse, não estou chorando por isso não. Estou chorando porque Deus está falando comigo. Estou lembrando de uma conversa que eu tive com um amigo. Ele disse, e o que é que Deus está falando contigo? Eu disse, Deus está dizendo que Ele está levantando no Brasil uma parte sadia do corpo que está tomando remédio pela parte doente. Deus está falando que Ele está levantando homens e mulheres que não se corromperam, não se perderam, mas que estão chorando pela igreja doente, por uma igreja que perdeu o sentido de ser igreja, uma igreja que perdeu a mensagem. Irmão, toda mensagem que não ensina você a negar a si mesmo não é evangelho. Toda mensagem que não ensina você a abrir mão não é evangelho. Que não ensina você a negar a si mesmo não é evangelho. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Não. E ele começou a dizer, Luiz, e o Senhor falando, eu já tomei a injeção, nem vi que tomei, porque eu estava tomado de Deus. E Deus começou a dizer, eu estou levantando na nação brasileira homens, escute só, homens e mulheres, uma parte sadia do corpo, que não vai mais para a internet falar mal dos outros, que não vai para a internet falar mal da igreja, mal do pastor que caiu, mal do pastor que se perdeu, mal da igreja que está perdida nos seus movimentos. Não, mas uma parte que vai dizer, Deus, aplica aqui o remédio. A igreja está doente, mas eu não sou de uma denominação, eu sou do corpo de Cristo. Eu vou tomar o remédio pela uma parte que está doente. Sim, sim. Então Deus começou a falar comigo. Aquele homem, depois de uma injeção, ele começou a dizer, Luiz, eu vou levantar homens como José de Arimateia, homens que investem no corpo morto de Cristo, porque investir no corpo vivo de Cristo é fácil. O corpo vivo dá ofertas, o corpo vivo faz eventos, o corpo vivo traz as pessoas, o corpo vivo tem recursos. Mas quando o corpo está morto, não tem mais milagres, não tem mais multiplicação de pão, o corpo não pode fazer nada por você. Mas José de Arimateia foi diante de Pilatos e reivindicou o corpo. Ele disse, dá o corpo para mim. Quantos podem dizer nessa noite, eu quero o corpo? Sim, eu quero o corpo. Eu não trabalho por uma denominação. Eu trabalho para o corpo. A igreja que não serve o corpo, ela não serve para nada. A igreja que não serve o corpo, cara, ela não serve. Deus não fechou monopólio com a sua denominação. Deus não fechou monopólio com um pregador, com uma música, com uma banda. Por isso que Deus está levantando meninos nas praças, meninos nos shoppings, nas faculdades. Ele está levantando em todo canto, está levantando os meninos e as meninas. Porque a Bíblia diz, Joel profetizou que os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. Nós estamos à beira de Joel, irmãos. O Senhor disse, eu estou levantando homens como José de Arimateia, Luiz. Homens que foram diante das autoridades, disseram, me dá o corpo. Mas tu não serve para nada, está morto. Não faz mais milagre. Não tem mais unção. Juscelio, não tem glória. Ele diz, mas me dá o corpo. O que é que você vai fazer? Eu vou lavar o corpo. Eu vou lavar o corpo. Depois eu vou perfumar o corpo. E depois de perfumar o corpo, eu vou fazer o quê? Eu vou envolver o corpo num lençol de linho fino. Sabe o que é linho fino? Você sabe o que é linho fino? Apocalipse 19, versículo 7 diz, regozijemo-nos, alegremo-nos, porque já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse linho fino, que são os atos de justiça dos santos.
Sabe o que é que José de Arimateia fez? Envolveu o corpo no lençol de justiça. Aleluia, aquele corpo morto, que não podia fazer mais nada por ninguém. Amém? Quem sabe tem igrejas mortas na sua cidade, tem pastores em dificuldades na sua cidade. Em vez de você ir para a internet criticar, bater nos nossos irmãos, por que você não diz: Deus, aplica o remédio em mim? Eu quero chorar por ele, eu quero interceder por ele, eu quero abençoá-lo, Senhor, eu quero fazer algo por esse corpo que está morrendo. Mas é difícil investir no corpo morto. Mas sabe quem é que investe no corpo morto? Quem acredita que ele vai ressuscitar. Quem acredita que ele vai ressuscitar, investe no corpo morto de Cristo. Ei, eu creio que Deus está fazendo algo no Brasil. Virou uma chave no Brasil de avivamento. Eu tenho uma consciência do pecado, sim. Eu sei que a igreja precisa mudar muita coisa, mas eu não vou ficar batendo nas coisas erradas. Eu vou construir algo certo. Vamos construir algo certo. Vamos construir algo que está ligado à cabeça, algo que a cabeça pode transmitir vida. Ah, meu Deus, aleluia. Por isso só pregar não é suficiente, só cantar não é suficiente, só dar oferta não é suficiente. Eu tenho que reivindicar, eu tenho que dizer: dá o corpo para mim. Eu quero servir o corpo, ainda que isso me custe dinheiro, isso me custe tempo, isso me desgaste. Eu estou disposto a me submeter ao processo. Eu não nasci para encher cadeiras. Eu nasci para transformar vidas, transformar gerações. Eu nasci para mudar pessoas de destinos, trazer elas para a sua ideia original. Eu não quero só pregar. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu posso falar do caminho, posso até ter as verdades, mas se eu não transmito vida, a zoe de Deus, a vida de Deus, isso não vai mudar nada. Por isso eu amo, irmãos, eu amo o apóstolo Paulo. Pensa num cara que eu me espelho nele. Pensa num cara. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo diz assim: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Talvez eu não seja nem digno de ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E aí Paulo para e diz: mas eu não tornei a graça vã. Ou seja, eu não fiz da graça algo inútil. Antes trabalhei mais do que todos. Ou seja, eu não peguei a graça e me escondi atrás dela. Eu peguei a graça e fui trabalhar. Eu não tornei ela vã. Irmãos, por que 90% das pessoas não terminam bem o que começam? Nós temos uma dificuldade. Nós temos que andar debaixo da graça, mas uma graça de conclusão, não só de iniciação. Porque o que impressiona Deus não são as coisas que começam, são as coisas que terminam. Por isso que o Senhor não dizia: servo bom e fiel, quando você nascia, ou quando você nasce. Ele diz: servo bom e fiel no final da sua carreira. Deus criou o mundo, cada dia Ele criou uma coisa, e Ele dizia: e viu Deus que era bom, no começo do dia ou no final do dia? No final do dia. Não era no começo. Por isso, quando um jovem rico, parou, pastor Eduardo, diante de Jesus, e ele disse assim: servo, senhor, mestre, bom mestre. Ele não foi assim que ele falou: bom mestre. Aí Jesus para e diz: por que tu me chama de bom? Só um é bom. Por que ele falou que só um é bom? Meu Pai que está no céu. Porque Deus já terminou a sua obra. Deus já terminou, Ele faz o fim desde o começo. Então para Ele já está pronto. Mas Jesus não se deixou chamar de bom. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha chego na cruz. Porque na concepção celestial, o bom não é o que começa bem, é o que termina bem. Jesus diz em João 17: Pai, te glorifiquei na terra, concluindo a obra que tu me deste para fazer. Jesus disse: eu te glorifico quando eu concluo a obra, não é quando eu começo a obra. Jesus ainda não tinha gritado: está consumado. Por isso ninguém é bom e ninguém é ruim na terra até que termine. Não é você que determina quem é bom e quem é ruim, porque ninguém ainda terminou sua carreira.
Estamos aqui sentados, ouvindo o Evangelho, tentando ficar parecido com Jesus. Por isso que para mim ninguém é bom e ninguém é ruim, porque eu vou ser franco para você, eu já vi muita coisa boa terminar mal, e já vi muita coisa má terminar bem. Eu já vi muita coisa ruim que no caminho ficou bom. Eu já vi muita coisa boa que no caminho ficou ruim. Todos, queridos, temos que andar debaixo da graça. Mas a graça, se ela não for entendida, ela vira uma desgraça. E nós queremos impressionar Deus pelo serviço, queremos impressionar Deus pelas coisas, pelo ministério. Alguém me disse esses dias: cara, como Deus está te abençoando. Eu digo: o que é bênção de Deus para você? Oh, Deus está te levando às nações, Deus está te dando isso e dando aquilo. Você acha que isso é bênção de Deus, irmãos? Quando o ministério cresce, bênção de Deus é você entrar num quarto, falar com Ele e Ele te ouvir. Bênção de Deus é Ele falar e você entender. Bênção de Deus é você dar uma resposta para aquilo que Deus está pedindo. Isso é bênção de Deus. Coisas são coisas, hoje você tem, amanhã não tem. Às vezes a gente está aplaudindo coisas que nós deveríamos denunciar. Às vezes estamos nos alegrando por coisas que a gente deveria rejeitar, porque não temos uma consciência do que Deus está fazendo. Por isso nós precisamos parar e ouvir. Por isso que o Senhor diz: se vocês ouvirem a minha voz, se credes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Tem coisas que Deus já desabilitou, Ele só não removeu. E tem coisas que Deus já habilitou, Ele só não estabeleceu. Ele desabilitou Saul, mas só removeu 20 anos depois. E Ele estabeleceu Davi? Não, Ele primeiro habilitou Davi e só estabeleceu 20 anos depois. Então não se impressione com as coisas que você está vendo. De repente algumas já foram desabilitadas, já não estão mais no coração de Deus. Tem alguns movimentos da igreja brasileira que não está mais no coração de Deus, não é mais desse jeito. E a gente continua insistindo. As coisas, nós não contextualizamos as coisas. As coisas mudam, irmão, muda a estação, muda a roupa. Amém? Muda a estação, muda a roupa, mas a gente não contextualiza. Eu sou filho de crente, neto de crente, bisneto de crente. O meu bisavô, ele tinha uma fazenda. O meu avô tinha uma chácara, o meu pai tinha uma horta, eu tenho um abridor de lata. As coisas vão se contextualizando, elas vão ficando mais práticas, mas a gente insiste. Nós ainda, a nossa mentalidade ainda, estamos no sacerdócio levítico, onde o mandamento é mais importante que a aliança. O Senhor disse em Êxodo 19: se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então eu serei o vosso Deus, vocês serão para mim um reino sacerdotal e uma nação santa. Então Moisés sobe e fala com Deus. Deus diz: fala para o povo, se eles guardarem a minha aliança, ouvirem e guardarem. Moisés desce e fala com o povo em Êxodo 19, e o povo diz: Moisés, fala para Deus que a gente faz tudo que Deus quer. Deus não mandou fazer, Deus mandou ouvir. Esse é o nosso problema, fazer coisas sem ouvir, porque a gente acha que está fazendo a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus é Deus, irmãos. Nós somos cooperadores da sua obra. E aí o povo disse: pode descer, Deus, nós estamos prontos. No capítulo 20, versículo 18, Deus desce. E a Bíblia diz que houve clangor de buzinas, o monte fumegou, e Deus gosta de aparecer. Mas às vezes a gente quer aparecer mais do que Deus, aí Ele não consegue aparecer. Porque é Cristo em mim que é a esperança da glória, não eu em Cristo. Eu posso estar em Cristo e Cristo não está em mim. Quando eu mostro, quem eu mostro? Cristo ou eu? Ou a minha performance? Se Deus só chama os que não são, por que eu quero ser? Sim. Eu não estou anulando o seu desempenho, porque a graça não anula o seu desempenho, ela aprimora.
Eu não estou anulando a sua capacidade. A graça não anula a sua capacidade, ela aprimora. Mas a graça é o fundamento, não a sua capacidade. Porque vai ter dias que o cursinho que você fez não vai te ajudar, que a tua faculdade não vai te ajudar, que a tua posição não vai te ajudar, que o teu título não vai te ajudar. Só quem pode te ajudar é a graça de Deus que está na sua vida. E quer saber? Ninguém conhece graça até experimentar ela. Ninguém sabe o que é misericórdia até precisar dela. Por isso nós temos facilidade de julgar os outros, porque ainda não precisamos da misericórdia que aquele meu irmão está precisando. Então o povo disse: pode descer, Deus. E Deus desceu. E quando Deus desceu, o povo saiu correndo de medo. Entrou nas tendas e começou a gritar: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. E até hoje a gente prefere que o Moisés venha aqui na frente e fale de Deus para a gente. É muito mais fácil ouvir de Deus do que falar com Deus, porque toda vez que eu falo com Deus eu morro. Então nossos púlpitos estão carregados de autoajuda, não de ajuda do alto. Temos frase de efeitos e não profecias. E queremos um avivamento. Se nós queremos um avivamento, irmãos, eu prego que parar tudo de ouvir a Deus. Eu não estou anulando um comandante, eu sou pastor de igreja também. Todo exército precisa de um comandante. Amém? Nós precisamos ouvir a Deus como corpo. O corpo precisa ouvir a Deus. Os movimentos do corpo. Se nós não ouvirmos a Deus, nós não vamos entender o que Deus quer para esses dias. E no frenesi de fazer algo, a gente sempre acaba fazendo algo que Deus não pediu. E isso vai nos cansando, frustrando, decepcionando. Estamos cansados, somos pastores de uma geração cansada de tanto trabalhar. A gente trabalha o dia inteiro, atende gente o dia todo, visita o dia inteiro, e todo mundo quer mais uma oração. Todo mundo, alguém parou na minha frente esses dias e disse: pastor, ora por mim. Eu digo: oro. Pastor, tira uma foto, tiro. Pastor, libera uma palavra. Eu digo: o que é que você quer mais? Barba, cabelo, bigode? O senhor trabalha para isso. Eu digo: não trabalho para a igreja, irmãos, trabalho para Jesus. A igreja é o lugar onde eu manifesto o que eu carrego. Nós precisamos entender isso. Vocês ficaram tão quietos agora. Então a graça não pode se tornar vã. Paulo disse: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Não me esqueça que eu tenho que falar de Isaías. Paulo diz: olha, a graça é vã. Você não pode fazer da graça algo vã. Amém? Quando Deus falou para mim um dia que eu vou ser pregador, as pessoas começaram a falar, a profetizar: você vai ser um pregador, Deus vai te levar às nações. O que é que eu fui fazer? Fui para casa dormir até o meio-dia. Fui para casa, eu fui me preparar. Eu fui afiar as minhas ferramentas. Eu fui preparar o meu destino, porque eu não vou fazer da graça algo vã. Amém? Eu não vou fazer da graça algo vã. Paulo disse: eu trabalhei mais do que todos vós. Agora pasmem, a palavra vã vem da palavra kenos, que quer dizer vazio, desinstituído de riqueza espiritual. Alguém que se vangloria de uma fé que não possui. Isso é vã, infrutífero. A graça não anula você. Se você estudar, você vai ter sucesso profissional. Se você cuidar do seu corpo, você vai ter saúde. Se você buscar o Senhor, então nem se fala. Deus vai te levar para lugares altos. Irmão, Deus sempre usa as pessoas nos limites delas. Sempre nos limites delas. Amém? A Bíblia diz, Mateus 25:15, diz que Ele dá o dom segundo a capacidade. Essa palavra capacidade vem da palavra dunamis, que significa força, coisa que você se desenvolve, influência, que é um músculo que você movimenta. Se Deus te capacitou, Deus me chamou para ser pregador. Quantas vezes você lê a Bíblia por ano? Deus te chama, não, mas Deus sabe, né? Pelo Espírito.
Alguém veio me entregar uma profecia esses dias e disse: pastor, Deus tem uma palavra para ti. Eu digo: fala. Não, é mistério. Como assim? Não, é mistério. Tá, mas Deus não mandou? Não, mistério, mistério. Pai querido, Deus não é Deus de mistério. Deus é Deus de revelação. Quando Ele fala, Ele anuncia. Quando Ele fala, Ele estabelece. Quando Ele fala, Ele cria. Quando Ele fala, Ele desenvolve. Quando Ele fala, Ele conduz. Ah, meu Deus! Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Leia Deuteronômio 29. As pessoas não estão cumprindo nem as coisas reveladas, elas ficam cavucando as coisas encobertas. Fico discutindo se Adão tinha umbigo. Isso não influi, não contribui, nem auxilia, meu amigo. Fica com as coisas reveladas que você já tem e vai trabalhar nelas. Não, mas tem coisas encobertas, mistério de Deus, é o mistério que eu quero. Deus está escondendo. Se Deus está escondendo, não é para você. E quer saber de uma coisa? As coisas encobertas pertencem a Deus. Deus não esconde de mim, Ele esconde para mim, para uma época precisa. Nós vivemos na revelação e não prestamos atenção nisso, irmãos. Vivemos na revelação e não prestamos atenção. Você tem o Espírito de Deus, Emanuel, habitando com você. Foi isso que Isaías falou. Foi isso que o Senhor falou para Isaías. Ele disse: eu estou cansado dos vossos ajuntamentos solenes. Eu estou cansado de vocês se juntarem por nada. Eu estou cansado dos vossos sábados, das vossas luas novas. Ou seja, eu dei um dia para você descansar e vocês estão adorando o dia. Tudo que eu dou para vocês é para vocês desfrutar e vocês adoram isso. Eu dou um ministério, você adora o ministério. Eu dou uma igreja, você adora a igreja. Eu dou um profeta, você adora o profeta. Deus disse: eu estou cansado disso. Eu não quero mais isso. Quem pediu para vocês sangue de animal? Quem pediu sacrifício? Quem pediu para você fazer sacrifício? Eu estou jejuando, pastor, estou jejuando 40 dias, mas o seu casamento está um lixo. Por que você não para de jejuar e vai cuidar de sua vida? Vai cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Não está querendo impressionar Deus com espiritualidade? Deus não. Blaise Pascal, escute isso. Blaise Pascal, um filósofo, um matemático, ele fala uma coisa interessante. Ele diz: nós não somos seres humanos buscando uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então seja um bom homem, uma boa mulher. Seja pai, marido, esposa, mãe. Irmão, a Bíblia diz o quê? Se o Senhor não edificará a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que vem primeiro? Casa ou cidade? Então qual é a prioridade? É a casa ou a cidade? Como é que eu vou guardar uma cidade se eu não tenho uma casa edificada? O que é que eu faço? Choro. O Senhor não está anulando a misericórdia. Ele para e diz: ainda que seus pecados sejam como escarlate, Ele diz: vamos resolver isso, eu vou te ajudar. Você perdeu sua família, eu vou te ajudar. Não erra erro velho, só erra erro novo. Se você continuar assim, você vai perder tudo de novo. O Senhor não está acusando você, não está dizendo que você não serve mais. Ele está dizendo: se os seus pecados forem como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Se eles forem vermelhos como os carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Se tu quiseres me ouvires, deixa eu te ensinar a ser pai. Deixa eu te ensinar a ser marido. Deixa eu te ensinar a ser esposa. Depois eu vou te ensinar a ser pastor. Deixa eu te ensinar a edificar uma casa. De onde é que... Não, escuta. Da onde é que Israel tirou os seus exércitos?
Se eles eram escravos no Egito, quando eles entraram em Canaã, eles eram servos do Senhor dos exércitos. Da onde eles foram de escravos a um exército? Onde é que Deus tirou os soldados? De dentro das famílias, de dentro das casas. Sua casa é um exército, meu amigo. Sua casa é um quartel-general, meu amigo. Sim, levante a sua bandeira nessa noite e diga: eu vou guardar a minha casa, mas eu não posso guardar sem Ele, porque se Ele não me ajudar, em vão eu estou trabalhando. Eu não vim em Brasília fazer uma revolução, não. Eu vim dizer para você: vamos ser gente normal. Amém? Vamos ser gente normal, vamos ser... O que é que Jesus era? Era um cara legal. Quando você chegar na eternidade, você não vai ver um anjo do lado de Deus, você vai ver um homem, um judeu de 33 ou 30, tem minhas dúvidas se ele tinha 33, mas amém, isso é outro dia. De 33 a 38 anos eu sei que ele tinha. Você vai ver um judeu lá sentado do lado de Deus, de 33 anos, vamos dizer assim. Um homem, não é um anjo, não é um ser, é um homem que venceu a morte, venceu o pecado. Você precisa entender. Se você me ouvir, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar seu ministério. Irmão, 2006, eu estava pregando nas conferências dos meus amigos conhecidos. Deus me parou, eu fiquei doente, fui para casa. Eu fiquei doente, me deu uma diverticulite no intestino, eu tive que fazer uma cirurgia. A mesma doença que matou Tancredo Neves, a mesma doença que deu em Fidel Castro, a mesma cirurgia que o presidente Bolsonaro teve que fazer. É doença de presidente. Só dá em presidente. Relaxa. E eu, pregador de milagres, viajando o Brasil, pregador de milagres. Eu vi tanta gente levantar de cadeiras de roda. Eu vi, irmão, nós vimos, né, Juscelio? Nós vimos pessoas lá na igreja levantar de cadeira de roda. Nós vimos pessoas sendo curadas na hora. Um dia nós estamos pregando, Deus me falou assim, ó: você vai começar a sangrar. Uma mãe estava com uma criança, a criança começou a sangrar pelo ouvido. Era uma loucura. E de repente eu fico doente. Eu estou no hospital agora, entubado, com uma bolsa de cocô pendurada na minha barriga. E eu dizendo: Deus, e aí, o que é isso? Ele disse: é o teu seminário. Eu vou te ensinar. Luiz, eu não preciso de um pregador para falar o que eu faço. Porque para falar o que eu faço, o firmamento já anuncia as obras das minhas mãos. Um dia já faz declaração do outro dia. Os céus proclamam a minha glória. Eu não preciso de um pregador para dizer o que eu faço. Eu preciso de um homem para dizer o que eu sou. Eu sou amor, Luiz. Eu sou justiça. Eu sou glória. Eu sou poder. Eu não preciso. Quer cantar? Canta. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Glória a Deus. Deus não precisa de um pregador dizendo todo domingo o que ele faz. Isso o firmamento já anuncia. Ele precisa de alguém que manifeste o que ele é, que ame como ele, que faça justiça como ele, que o represente, não que o substitua, que represente o seu amor, represente o seu zoe, a sua vida plena. Que quando toque em alguém, como se fosse Deus estivesse tocando. Que quando abraça alguém, que fosse Deus que estivesse abraçando. Sim, quando tira o dinheiro do bolso para pagar um alimento para alguém, é como se o próprio Deus estivesse fazendo. Isso, chora, alguém chora comigo, por favor. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos ter uma consciência de pecado. Não são palavras bonitas, persuasivas de sabedoria humana que vão transformar essa geração.
O que vai transformar essa geração são homens queimando. Às vezes vamos em seminários, vamos em congressos buscar fogo para a igreja. Muitas pessoas buscam fogo para a sua igreja, mas não buscam fogo para a sua vida. Busque fogo para a sua vida. Queime você e a igreja vai queimar. Queime você e a célula vai queimar. Queime você e a indústria vai queimar. Queime você e o congresso vai queimar. Sim. Ei, levante a sua mão, solta esse leão que está aí dentro, meu irmão. Solta, 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 deixa solta, queimar, solta. deixa queimar, solta, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Glória a Deus. Queimar, deixa queimar. Glória a Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Sim, levante a mão e adore o Senhor. Adore o Senhor nesse lugar, adore, adore. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Então deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Sim, segura, senta aí, senta aí. Deixa eu terminar. Depois você voa. Isso, solta, solta a unção. Libera a tua unção, Senhor, sobre esse lugar. Libera a tua glória. Sim, solta, solta. A igreja que nós sonhamos para o Brasil, ela existe. A glória que nós sonhamos para o Brasil, ela existe. O fogo que nós sonhamos para o Brasil, ela existe. Sim, existe. Sim, existe, existe, existe. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, vitória! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória. Aviva no Senhor, mais fogo, mais glória. Mais fogo, mais glória. Sim! Aviva no Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Se quiseres e me ouvires, comerás o melhor dessa terra. Escute uma coisa, queridos. Se nós acharmos que tudo que acontece de errado conosco é o diabo, nós vamos achar que precisamos
é de libertação e não de arrependimento. O que nós precisamos é de arrependimento. Nós precisamos ser uma igreja rendida e arrependida. Precisamos assumir a culpa, mesmo quando ela não é nossa, e dizer: Deus, eu quero assumir essa culpa, porque se na minha cidade não tem fogo, a culpa é minha. Se na minha cidade não tem coisas corretas, a culpa é minha. Eu fico apontando o dedo para as coisas erradas, para as corrupções, para as mentiras, para os enganos, mas não assumo uma postura de ser crucificado por isso. Eu quero morrer, eu decidi morrer por ti. Eu decidi tomar o remédio pela parte doente. Eu quero. Argue-me, diz o Senhor. Sim, querida. Nós não vamos precisar mais falar de prosperidade se nós falarmos de justiça. Se nós falarmos, pode falar, Juscelia. O primeiro Adão disse: a culpa é dela. Mas o outro Adão disse: eu mesmo morro por ela e me entrego por ela. E a Bíblia não diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Adão. Ele diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que se esvaziou de si mesmo. Sim. Você carrega Emanuel, cara. Emanuel está aqui. Não trate Jesus na terceira pessoa. Não trate como se ele não estivesse no culto. Não precisa dizer: Reuel, canta aquela música para a gente entrar na glória de Deus. A glória de Deus não é a porta do shopping que você entra e sai. A glória de Deus é um lugar que você habita, você vive. Mas eu não estou sentindo. A glória de Deus não é para sentir. A presença de Deus você não sente, você conhece. O que você sente é o poder de Deus. E por isso você pode estar 30 anos sentado numa igreja sem nunca ser transformado, porque não é o poder que te transforma, é a presença. Aquele povo no deserto por 40 anos viu tanto poder. Diariamente o pão caía do céu, diariamente a água saía da pedra, diariamente Deus estava lá. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Não é o poder que te aprova. Experimente pecar amanhã e pegar o microfone, Deus vai te usar ainda. Experimente amanhã e pecar e depois voltar para a igreja no domingo e pregar, Deus ainda vai te usar, porque Ele tem compromisso com a sua palavra, não com você. Deus não investe em homens, irmãos. Deus não exalta homens, Ele exalta a verdade. E quem estiver falando a verdade será exaltado junto com ela. Quem estiver vivendo a verdade será exaltado junto com a sua verdade. Por isso nós precisamos nesses dias, queridos, daquilo que Deus tem. Vamos ouvir a Deus. Amém. Você precisa, eu posso descer aqui, dar microfonia se eu descer? Não dá? Eu vou descer então, aleluia. Escuta. Ai meu Deus, que coisa boa. O poder de Deus, eu posso dizer assim, ó, receba o poder de Deus. E Ele recebe. Mas a presença não transfiro. A presença só vem se eu construir um lugar para ela na minha vida. O poder eu transfiro, a presença não. A presença só vem se eu fizer um altar, e o fogo então arderá continuamente sobre esse altar. E nunca se apagará. Precisa entender isso. O Senhor disse: eu não quero mais sacrifício. E vocês ficam brigando por coisas. Vocês ficam discutindo se o pão da ceia é sem fermento, se é com fermento. Vocês ficam discutindo se é suco de uva ou se é vinho. Para dessas besteiras. Vocês estão perdendo tempo com coisas que não dizem nada a ver. Mas se vocês pararem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Não discutam com coisas que não edificam. Discutindo coisas, o tamanho do cabelo, o tamanho da roupa, o tamanho, se eu venho de tatuagem ou se eu venho de terno. Oh meu Deus, por favor, acorda. Vamos entrar num outro lugar. Nós precisamos parar para ouvir a Deus. Até os anjos estão aqui.
Esses dias eu estava pregando, alguém falou assim para mim, Reginalda: pastor, o senhor estava pregando, estava cheio de anjo aqui, ó. Eu vi um monte de anjo. Eu digo, eu doido para ver um anjo. Eu disse, tinha bastante. Ela disse, tinha, pastor, tinha um que abria asas. Eu digo, uau. Eu fiquei emocionado. E ela disse assim, pastor, o que é que os anjos vêm fazer na igreja? Eu disse, eles vêm por duas coisas. Eles vêm ministrar na gente. Eles são ministros de bênção. E eles vêm aprender com a gente. Quando eu falei eles vêm aprender com a gente, ela deu um salto para trás e disse, misericórdia, pastor, o sangue de Jesus tem poder. O que é que anjo vai aprender comigo? Eu digo, eles vêm aprender porque eles não têm revelação. Eles não têm o espírito do Abba neles. Eles foram criados, mas Deus não colocou o espírito deles nos anjos. Por isso que quando os anjos cantam santo, 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 eu me junto a eles, porque essa revelação de santidade eles têm. Mas eles não têm a revelação do Pai. Por isso que quando eu canto ao Pai, eles que vêm comigo. Porque eles não sabem do Pai e do noivo. A revelação do Pai e do noivo só a igreja tem. Os anjos não têm essa revelação. Mas pastor, eles vêm na igreja aprender com a gente. Eu disse, eles vêm ouvir a gente falar. Como assim? Porque eles não têm revelação. Ela disse, mas isso não está na Bíblia. Eu digo, está na Bíblia. Ela disse, é impossível, pastor. Eu disse, está na Bíblia, Efésios 3, de 8 a 10. O mistério que estava oculto, que nem a anjos foi revelado, está sendo revelado agora à sua igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então é muito possível você ter revelações que os anjos não conhecem, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Por isso que Deus não os comissionou para pregar o Evangelho. Amém? Porque eles podem representar a Deus, mas não o Pai. Porque só um filho pode representar o Pai. Por isso que para salvar o mundo, Deus não enviou um anjo, Ele enviou um filho. A obra de Deus é feita por filhos, não pelos evangélicos. Você está entendendo isso, meu amigo? A obra de Deus é feita por filhos. Quem te chama de evangélico é a revista Veja. A Bíblia te chama de filho. Aleluia! Ei, a Bíblia te chama de filho. Por isso que em Hebreus, quando a graça está explicando a lei, Deus diz assim, no capítulo 1, através do escritor de Hebreus, que para mim era Paulo, mas amém, não vamos discutir teologicamente. Ele diz assim, por muito tempo Deus falou aos vossos pais pelos profetas, mas agora está falando pelo Filho. Por isso que o máximo que os evangélicos conseguem fazer é falar das suas igrejas, é contar a história da igreja. Mas só o Filho pode falar do Pai. Só um filho pode revelar o Pai. Então acorda, querido. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos mudar a nossa natureza. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ser plantados nesse lugar. Há uns meses atrás aí eu vi uma igreja, uma catedral na França pegar fogo e chamar a atenção do mundo inteiro. Você já viu como uma igreja incendiada chama a atenção? Irmãos, em 6 horas de oferta eles levantaram bilhões para recuperar a igreja. 6 horas só, por causa de um foguinho. Você imagina que uma igreja encharcada da glória do Senhor pode fazer? Mas nós não podemos construir nada ao nosso redor, querido. Nós temos que construir ao redor de Yeshua, ao redor de Cristo. Amém? A igreja precisa do fogo de Deus.
O Senhor está dizendo em Isaías, o texto que eu li: para tudo e me ouve. Está forte aí fora, né, irmão? É canhão, é? É canhão? Glória, tira para lá para cima. Glória a Deus. Restou para nós ideologias, filosofias, teologias. Glória a Deus por tudo isso, porque nós somos seres biológicos, filosóficos, espirituais. Deus, quando vê um homem, Ele não vê só um ser espiritual. Você é psicológico, você é biológico, você é sociológico. Você tem que aprender a viver no meio de gente. Por isso que eu acredito, irmãos, que Deus está levantando um tipo de gente capaz de lidar com todo tipo de gente. Jerusalém, irmãos, estava tão organizada, estava tudo tão perfeito. Você chegava em Jerusalém, leproso andava só com leproso, prostituta só com prostituta, fariseu andava só com fariseu, sacerdote só com sacerdote, publicano só com publicano. Jesus virou Jerusalém de cabeça para baixo. Uma semana em Jerusalém, Jesus abraçava os leprosos, comia na casa dos publicanos, orava pelos romanos, ao ponto, Ele misturou tudo, as etnias se misturaram, e de repente as pessoas começaram a dizer, a religião dizia: Ele tem demônios. Por quê? Porque quando tudo que a religião não pode controlar, ela mata. Eu odeio a religião. A religião tem tudo separado. Por isso que é melhor você carregar um rótulo religioso de evangélico do que ser filho de Deus. Então é melhor viver numa nomenclatura evangeliquez, com uma teologia evangeliquez, onde eu vou para a igreja no domingo, recebo a minha bênção. Quem veio buscar sua bênção? Todo mundo vem. Quem veio buscar sua vitória? Bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra. E depois que você entra na bênção, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bênção não é uma coisa que você pega. Bênção não é uma água ungida, não é um pano ungido, não é um beijo ungido, um soco ungido, não é um tapete ungido, uma vassoura ungida, não. Bênção é uma vida debaixo da bênção. É mesmo você estando lá não sentindo nada, não recebendo nada. O dia da crise você está lá e você não precisa levar um amuleto para casa. Você precisa estar cheio de Deus. Cheio. Nós temos muitos paliativos para a alma, irmão. Irmão, fica tranquilo, o mundo não está acabando. Não é a volta de Jesus, fica tranquilo. Ainda falta um cadinho. Nós precisamos, irmãos, voltar para debaixo de uma unção, ouvir o Senhor, ouvir o que o Senhor tem. Se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eu quero andar nesse lugar, eu quero buscar a Deus, eu quero parar tudo. De vez em quando eu paro, de vez em quando eu cancelo tudo, fico em casa, porque eu não estou entendendo, eu não estou ouvindo a Deus. Eu quero obedecê-lo. Eu não quero Deus me dê uma procuração em branco para me fazer o que eu quiser e Ele vai atrás consertando. Não, eu não vou fazer coisas que eu não entendi que Deus está nesse negócio. Deus não me chamou para trabalhar para Ele, me chamou para estar com Ele, lembra? Para estar com Ele e funcionar a partir de estar com Ele. Nós precisamos entender isso. Eu já vou terminar. Por isso que Deus está abrindo os nossos olhos, irmãos. Por isso que Deus está juntando os líderes, os pastores. Deus está juntando as igrejas. Está levantando pessoas
para a medicina, para a advocacia, para os tribunais, para os cargos políticos. Por que Deus está fazendo isso? Deus está mudando a mentalidade da igreja. Deus está abrindo os olhos da igreja. Por isso que a religião, ela não consegue mais controlar as coisas. Lembra quando Jesus chegou e trouxeram um cego para ele de nascença? Quem lembra disso? João capítulo 9, lembra disso? João capítulo 9, eles passam pelo cego, os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Por que a gente foca no pecado? Por que a gente não foca na justiça? A gente sempre, quando vê uma pessoa, vê primeiro o defeito, para depois a qualidade. Por que a gente não foca no espírito que está dentro dela? Aí Jesus disse: não, ninguém pecou. Isso aconteceu para que se manifestasse nele a minha glória. Amém? Aí Jesus manda trazer o cego. Quando traz o cego, a Bíblia diz que Jesus gospe, faz barro e passa no olho dele. Para quê? Ora mais fácil, né? E diz assim: ó, vai lá naquele tanque lá de Siloé, se lava lá. A palavra Siloé significa enviado. Para que você acha que Deus abre os seus olhos? Só tem um propósito, irmão, é te enviar. Aí aquele cego vai lá, se lava no tanque de Siloé e volta vendo. Quando ele volta vendo, o pessoal que está ali diz assim: você não é o cego ali do caminho ali, da canequinha? Ele disse: sou eu. Mas como é que você está vendo? Ele disse: rapaz, eu estava ali agora, um homem orou por mim, sei lá o que ele fez, e passou um negócio no meu olho e mandou eu lá em Siloé me lavar. Eu fui lá, me lavei e voltei vendo. Uau! Você era cego mesmo? Era cego. De nascença, nunca vi nada, estou vendo você a primeira vez. Então você não era cego? Eu era. Como é que você está vendo? Um homem passou ali e orou por mim. Não, está errado. Vão levar ele lá, levaram ele na sinagoga. Não, vamos lá para o sacerdote. Chega lá no sacerdote, só esse homem está dizendo que era cego, e ele era mesmo. E o sacerdote perguntou: era cego? Era. Como é que você está vendo? Um homem passou por lá, orou por mim, rapaz. Passou barro no meu olho, eu comecei a ver. Blasfêmia, hoje é sábado, não pode curar o cego. Pedir esmola pode. Então você não era cego? Eu era. Como é que você está vendo? Eu vou explicar de novo, vocês estão com dificuldade de entender, gente. Eu era cego, eu estava ali, um homem me chamou e cuspiu no chão, pegou lá um negócio, passou no meu olho e agora eu estou vendo. Então tu não era cego? Eu era. Chama o pai dele e a mãe dele. Daí chega o pai e a mãe. Esse aqui é seu filho? É meu filho. Ele era cego? Ele era cego. Como é que ele está vendo? Ó, o senhor pergunta para ele, nós somos de outra religião, o negócio aí não é com nós não. E aí pergunta, ele era cego? Era, de novo, e o cara teve que explicar. Depois você lê João 9, ele explicou umas 4, 5 vezes. 6, 7 vezes explicando, e eles dizendo: blasfêmia, blasfêmia. Aí ele solta uma pérola. Ele diz assim: será que ele não era o Messias que haveria de vir? Aí o sacerdote endemônia. Aí na hora o sacerdote endemônia diz: está pensando, você está querendo pregar para a gente? Você está querendo pregar para nós? Ele disse: não, porque é um dos 6 sinais do Messias. Os cegos verão, os surdos ouvirão. É um dos sinais do Messias. E se está acontecendo um dos sinais do Messias, o Messias está vindo, pode ser ele. Tira esse cara, expulsa esse cara da sinagoga. Moral da história: quando ele era cego, ele não tinha problema nenhum. Agora ele está vendo, ele está tendo problema com a religião, com os amigos e com a família. Por quê? Porque ele está enxergando. É assim que a religião te trata. É melhor que você fique na esquina com a canequinha, pedindo uma esmola, pedindo para alguém orar por você, do que Deus abrir os seus olhos e você começar a ver o que Ele deseja que você enxergue. É muito melhor você ficar com a canequinha. Aí ele ficou sozinho. A Bíblia diz que ele foi para um canto sozinho. Aí quando ele está sozinho, quem é que chega? Quem é que chega?
o filho da irmã Maria, o surfista da Galileia, o cabeludo de Nazaré. Ele chega e pergunta para o cara: crê tu no Filho do Homem? O cara disse: onde ele está para que eu creia? Jesus disse: sou eu que falo contigo. Ele se prostrou, irmão, ele adorou. Aí Jesus disse assim: eu vim para aqueles que não veem, comecem a enxergar, e para aqueles que pensam ver, se tornem cegos. Aí tem os fariseus do lado, diz assim: ei, você está chamando a gente de cego? Nós somos filhos de Abraão, rapaz. Ele disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês viriam o que Abraão viu, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Ei, levante a sua mão e adore o Senhor aqui nesse lugar, querido. Glória a Deus, fica de pé comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Escute, cutuca alguém que está do seu lado, diga: essa noite você nunca mais vai se recuperar dela. Você nunca mais vai se recuperar dessa noite. Diga para quem está do seu lado. Eu quero orar por você, querido. Para tudo e ouve a Deus. O mais importante agora não é o que você está fazendo, é o que você está ouvindo. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E quando Deus fala, Ele mata. Ele ainda não disse para você: está consumado, porque só pode dizer o que está consumado quem está crucificado. Então esses dias, muito mais do que ser crente, muito mais do que ser evangélico, eu preciso ser um crucificado com Cristo. Sai do seu lugar, vem correndo aqui para frente. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sim, Deus, eu sei que estás aqui, posso sentir o seu calor. Eita, vem me envolver. Sim, Deus, sim, Deus, me constranger com teu amor. Então te clamamos, Filho de Davi, tem compaixão de mim. sim, Toca nos meus olhos e faz as escamas caírem. Filho de Davi, sim, Deus, sim, Senhor. Nós oramos por um novo tempo nessa nação. Nós oramos por um novo tempo nessa nação. Oramos por uma nova identidade. Um lugar em Ti, um lugar em Ti, Senhor. eu quero te Um ver. lugar em Ti, Senhor. Um lugar em Ti, Senhor. Um lugar em Ti. Sim, sim. Escute. Marcos capítulo 8. Jesus chega em Betânia, em Betsaida, perdão. Eles trazem um cego para ele. A Bíblia diz que antes de curar, ele tirou o cego da aldeia. Ele cuspiu nos seus olhos. Jesus tinha um jeito invocado de curar as pessoas, cara. E ele disse: o que é que tu vês? Ele disse: eu vejo pessoas como árvores,
Você não pode ver as pessoas como coisas, senão você vai tratá-la como coisas. E coisas você governa, pessoas você conduz. Não olhe as pessoas como coisas. Nunca use pessoas para celebrar coisas. Use sempre as coisas para celebrar pessoas. Sempre. E Jesus curou aquele homem. E depois ele disse: o que tu vês? Ele disse: eu vejo pessoas como árvores. Jesus orou de novo e disse: e agora? Ele disse: agora eu estou vendo nitidamente. Jesus disse: então volta para tua casa. Mas ele deu um recado. Ele diz: não entre mais na aldeia. Mas como, se aquele homem, a casa dele era na aldeia? Jesus estava na aldeia e trouxeram ele. Jesus estava dizendo o seguinte: volta para sua casa, mas agora você está vendo, não entre mais naquele sistema que governa aquela aldeia. Quando Deus abre os seus olhos, querido, você não vai conseguir mais fazer coisas que você não acredita nelas. Quando Jesus abre os seus olhos, você não vai conseguir mais se prostrar diante de ídolos. Sim, a nossa adoração vai ser autêntica, atenta, precisa e prática. Nós não vamos mais nos prostrar em coisas que nós não acreditamos. Eu particularmente tenho dificuldade de fazer coisas que eu não acredito. Por quê? Porque eu não posso mentir para a minha consciência. Porque se eu aprender a mentir para a minha consciência, daqui a pouco ela está mentindo para mim. E eu já não tenho mais noção do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. Eu preciso andar na linha que Deus me mandou andar. Por isso Deus está abrindo os olhos dessa nação, irmãos. Parece que está tudo nublado, parece que está tudo difícil, mas não está. O Senhor está virando uma chave no Brasil. Você precisa acreditar nisso com a sua mente. Amém? Isso tem a ver com a obra de Deus, tem a ver com o que Deus está fazendo. Não tem a ver conosco. Amém? Não tem a ver conosco, é tudo por Ele. Ele está fazendo. O Brasil tem uma palavra. Eu era menino, congregava na igreja presbiteriana com os meus avós. Eu ouvia meus avós chorarem por missões e dizendo: Brasil, celeiro de missões. Sabe o que é um celeiro? Celeiro é um lugar que armazena para um tempo de escassez. É por isso que as igrejas do Brasil estão abarrotadas de gente. As praças estão cheias de gente. Os auditórios estão cheios de gente. Os ginásios estão cheios de gente. Em fevereiro do ano que vem nós vamos fazer o Descende Brasil no Morumbi, em São Paulo. Em dezembro desse ano nós alugamos o Ibirapuera. Vamos fazer uma conferência para 20 mil jovens lá. Por quê? Porque o Brasil está com fome. É o celeiro. Agora veja bem. O celeiro é para ajuntar para um tempo de escassez. Significa que virá um tempo de escassez espiritual. Agora, quando o Egito começou a ter fome, quem é que abriu os celeiros? Foi Faraó ou foi José? Faraó só governa em tempo de fartura. Porque em tempo de necessidade, quem governa é só homens de revelação, mulheres de revelação. Deus sempre vai entregar chaves na mão de homens e mulheres que andam em revelação, que andam em justiça. Aleluia. Então aparentemente parece que estamos perdendo tudo. Não estamos. José, quando deixou as roupas dele na mão da mulher de Potifar, ele perdeu as suas roupas. Ele saiu nu, envergonhado, nu. Ele perdeu o emprego. Ele perdeu os privilégios. Mas é melhor sair nu, envergonhado, do que envergonhar. Todo vencedor, irmão, aparentemente ele é um perdedor. Todo vencedor, aparentemente parece que ele está perdendo, mas ele não está. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração, nós vamos terminar. Eu quero terminar bem assim, bem sereno. Por quê, pastor? Porque nós precisamos entender a reunião. Você não precisa gostar do culto, você precisa entender ele. Porque você só desfruta o que entende. Alguém nos disse esses dias: pastor, parece que as pessoas não caem mais na unção. Eu disse: porque agora Deus está derrubando elas por dentro.
Deus está quebrando os conceitos, resgatando os princípios, restaurando os valores da igreja. Quando a glória vem, eu não preciso de uma mão na minha cabeça, eu mesmo me jogo, porque eu não suporto ficar de pé diante da sua glória. Quando a glória vem, eu mesmo abro mão de tudo que eu tenho, que faço, que sou, porque eu só quero estar com Ele. Põe a mão no seu coração, igreja. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por essa palavra, obrigado por essa igreja, por esses pastores, obrigado por esta casa, Senhor, obrigado pelos irmãos que vieram aqui hoje. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é lindo, nós não somos merecedores. Senhor, o que nós apertamos aqui hoje, esse botão que apertamos, não viemos aqui ensinar nossos pastores, não viemos aqui dar nada que eles já não tenham, não viemos aqui ensinar uma nova teologia, uma nova visão, uma nova unção. Não, Deus, os teus filhos já têm. Nós só viemos aqui ajudá-los a despertar, a provar que tudo que eles vão ser, ter e fazer já está com eles, Senhor. Nós só precisamos acreditar nisso, queridos, que tudo que vamos ser, ter e fazer já está conosco. Levante sua mão para o céu e aplauda o Senhor lá no alto. Pastor Daniel, Pastor Juscelio, foi um privilégio servi-los na mesa do Senhor. Amém? Glória a Deus.